casa, e a Juliana Demarque, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, também um pouco mais a respeito das doenças, das infecções, de internações, de como está essa questão também dos casos autóctones, dos casos que são importados. A gente sabe que a maioria agora tem sido casos contraídos dentro do próprio município, que são os autóctones, e também daqui a pouco vamos aproveitar para saber como é que está a situação da Covid, porque estamos vendo aí notícias de outros países onde começa a voltar a ter um aumento significativo no número de casos. Mas a dengue é o foco principal, até porque tivemos uma enchente, a gente sabe que fica muita água parada em locais impróprios. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Catiana Lanius e Juliana Demarque, bem-vindas mais uma vez aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Infelizmente, né, a enchente, além de todo o transtorno causado pela cidade, a gente tem agora muito mais possíveis criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Então, além disso, aqueles ovos em que o mosquito colocou há semanas ou há meses atrás, agora vão estar em contato com a água e poderão eclodir, né? E o mosquito já pode, inclusive, nascer contaminado e continuar essa transmissão do vírus por aqui, o que a gente esperava que já estaria diminuindo, né? Já estaria abrandando a quantidade de casos. Pode haver um aumento em decorrência desse aumento dos criadouros do mosquito. Esse acúmulo de água, Catiana, já que você entrou já nesse assunto, ele fica mais aonde, pelo conhecimento que vocês têm, se tratando de enchente? É em vaso de flor, é aos mesmos locais ou já são locais diferentes? Não, são os mesmos locais, né? O mosquito, ele já coloca os seus ovos na parede do recipiente, não necessariamente precisa haver água, né? Ele só detecta a umidade, coloca os seus ovos na parede, e aí no momento em que chover, vai molhar e o ovo em 7 dias vira um mosquito adulto. E não havendo essa disponibilidade de água, o ovo fica ali viável até 450 dias. Havendo o contato com a água, ele vai eclodir. Ou seja, se o pote está vazio, tem ainda o perigo de acontecer isso. Isso, às vezes a gente não enxerga, né? A gente troca a água do cachorro e repõe por uma nova, e a gente não vai enxergar que os ovos estão ali grudados, né? Eles são invisíveis a olho nu, e sem fazer essa ação de escovar, a gente não vai eliminá-los. Em locais públicos, em praças e parques, onde pode ter ficado água acumulada agora, que pode ocasionar também um aumento, né, no número de casos de dengue ou de mosquitos também que estejam transmitindo a doença? Para parques e praças não seria o ambiente ideal para o Aedes aegypti, porque ele precisa de sangue humano para a maturação dos seus ovos. Então ele vai buscar colocar sempre próximo às residências, né, próximo ao ser humano. Mas havendo lixo, né, um pote de margarina, um pote de sorvete, um saquinho plástico que ficou jogado ali na área verde, sim, há a possibilidade desse depósito se tornar um criadouro. Agora, uma poça no chão, isso não é o local que ele colocaria. Teria que ter algum recipiente. Até porque a própria Prefeitura de Lajeado tem feito ações também em parques e praças, né? O fumacê está sendo utilizado, então tem chance ali. Não é o ambiente preferido do mosquito, mas acontece também. Isso, por isso que está sendo feita essa ação em conjunto. O produto utilizado pelo meio ambiente é outro, né? Ele é para outras espécies de mosquito também. E pegando o Aedes aegypti, que porventura esteja ali, vai acabar fazendo efeito também. Esses novos focos em decorrência da enchente que você citou, ou novos casos, já tem uma estimativa de quanto isso vai aumentar? Vocês imaginam alguma porcentagem? Não, ainda é muito recente para a gente ter uma ideia do aumento de casos. Até porque a temperatura alta, né, a temperatura baixa, digamos, ela tende a deixar o mosquito mais inativo e mais dormente. Então, a gente espera que isso nos ajude para interromper um pouco o ciclo, né, em função do mosquito se alimentar menos de sangue, então transmitindo menos o vírus para outras pessoas. Vocês acreditam, a Prefeitura de Lajeado acredita que agora, então, com a chegada de uma temperatura mais baixa, como a gente tem visto aí vários dias, teremos uma queda, porque essa curva ela está só subindo, né? Está só na crescente, embora variando não muito de uma semana para outra, mas segue subindo. Vocês imaginam que em questão de algumas semanas vai começar a baixar?
Quanto à curva dos casos, eu passo posteriormente para a Juliana comentar, mas a gente não pretende diminuir as ações conforme for diminuindo a quantidade de casos confirmados, porque geralmente no inverno, quando a gente tem esse fôlego, é onde a ação é mais eficiente, a gente consegue ter mais resultado de prevenção no inverno, eliminando todos os possíveis criadouros, escovando todos os locais com ovos, para evitar que eles eclodam no próximo verão. Então, mesmo diminuindo os casos, as ações será dada a continuidade, né, nas ações para evitar um novo surto no próximo verão. Por que, no ponto de vista de vocês, Catiana Lanes e Juliana Demarque, Lajeado está na condição de ser um dos municípios, né, o segundo do estado com mais casos de dengue? A gente vê muitas manifestações, né, de próprios parlamentares, até foram contratados mais 10 agentes agora para trabalhar nessa questão, né? Foi algo que deixou de ser feito pela população, pela própria prefeitura? É algo que não tinha muito como evitar? De que forma que vocês analisam isso, se tem uma resposta, né, para essa pergunta? Juliana. A gente vem monitorando, boa tarde, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Lajeado vem monitorando de forma mais intensa os possíveis casos de dengue desde o ano de 2016, que foi quando o Lajeado recebeu ali a informação de ser infestado para o Aedes aegypti, né? Hoje, 89% dos municípios do estado são considerados infestados para o mosquito. Lajeado é considerado desde 2016 e de lá para cá, sempre a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental com um olhar mais importante aos casos de dengue. Até o ano passado, então, não tínhamos casos autóctones de dengue, ou seja, casos contraídos dentro da cidade. Todos os casos até o ano de 2021 eram casos importados, onde era possível fazer a identificação do caso e a barreira, né, a eliminação dos focos, a identificação de possíveis focos de mosquitos próximos a esta residência, o que impedia a proliferação da doença dentro do município. O ano passado, então, nós tivemos os primeiros casos autóctones, ou seja, os primeiros casos contraídos na cidade, onde não foi possível fazer uma relação desses casos com viagens a outros municípios ou a outros estados onde teria já a dengue, a doença circulando. A partir dali, já sinalizávamos a possibilidade deste ano ter um aumento significativo do número de casos. As ações dos agentes quanto às orientações, elas seguiram sendo feitas, mas esta condição, a partir do momento em que se identifica os primeiros casos autóctones, é normal o aumento do número de casos nos anos seguintes, porque o vírus ele fica circulando numa incidência muito menor ao longo do ano, os mosquitos seguem se contaminando e a partir do momento em que aumenta a atividade do mosquito, aumenta a proliferação de mosquitos nos meses mais quentes e vinculados às chuvas, acaba se proliferando a doença de uma forma muito rápida, né? Porque um mesmo mosquito contaminado, como a gente já falou inúmeras vezes, ele pode contaminar até 300 pessoas ao longo do seu curso de vida, que varia ali entre 30 e 45 dias. Então, a partir do momento que o vírus está circulando na cidade, esse aumento de número de casos, ele é muito comum de acontecer. E a partir de agora, as ações de prevenção que giram exclusivamente ao redor da eliminação do mosquito ou da redução, o quanto possível, da proliferação do mosquito, é a ação mais eficaz que se tem para diminuir essa probabilidade de novas contaminações. O que a gente pode falar de sintomas? A gente até às vezes comenta aqui na própria Rádio Independente, as pessoas às vezes estão com febre, estão com dor no corpo, a gente tem gripe, tem dengue e tem pessoas ainda contraindo Covid, por mais que um número ainda menor. A dengue tem algum sintoma que é mais específico, que a pessoa deve ligar o alerta, não, devo estar com dengue, vou procurar um atendimento médico? Essas doenças virais, elas todas cursam de uma forma muito semelhante. A dengue tem algumas características muito peculiares. Quando a gente fala em febre,
né? A febre, nos casos de dengue, ela é uma febre alta, em torno de 39 graus ou até maior, de início súbito. Então, em mais de 90% dos casos de dengue, a febre está presente como um dos primeiros sintomas. E associado a isso, a gente tem cefaleia intensa, então uma dor de cabeça muito importante, aquela dor atrás dos olhos, dor no corpo, né? A gente chama de mialgia, e que são os principais sintomas. Não percebemos na dengue o quadro respiratório, que é o que a gente percebe, vinculado à Covid, vinculado à influenza, né? Que seria a tosse, a secreção, coriza, isso não percebemos na dengue. Então, o que nos chama a atenção na dengue é a febre alta de início súbito, vinculada a esta dor de cabeça, dor no corpo, e posteriormente evoluindo para um quadro de fraqueza muito intensa, inapetência. As pessoas perdem o apetite, elas não conseguem se alimentar adequadamente e acabam evoluindo para um quadro de cansaço e fraqueza bem importante. Essa evolução seria o caso de uma hospitalização. O quadro de dengue, ele precisa ser acompanhado desde o início dos sintomas, então a orientação é buscar atendimento logo no início dos sintomas para se fazer um diagnóstico e um acompanhamento. O caso de hospitalização, ele se dá principalmente quando a gente tem os sinais de alarme da dengue. Dor abdominal intensa, vômitos, edema. Isso significa que já está havendo um extravasamento de líquido, que a gente chama, né? O que pode ocasionar uma desidratação importante e evoluir para a forma mais grave da doença. Normalmente, esse quadro mais importante da doença, ele se apresenta a partir do momento em que a febre baixa. Em torno do 3º até o 7º dia, é a fase crítica da doença. É diferente de quando a gente fala em Covid, em influenza, que quando a gente tem a remissão da febre, a gente está num quadro mais tranquilo da doença. Na dengue, a fase crítica da doença se dá depois da febre, quando a febre começa a ceder, que há possibilidade, então, e que aparecem os sinais de alarme com a possibilidade de evoluir para uma forma grave da doença. Por isso que o paciente positivo para dengue, confirmado para dengue, ele não vai ser suficiente apenas um atendimento médico para ele. Ele vai precisar retornar, reavaliar, e é importante que se tenha à disposição exames de hemograma, plaquetas, para conseguir acompanhar a evolução desse paciente. Juliana, quais são os números atuais hoje de Lajeado, de pessoas que foram infectadas, né? Tivemos um óbito, como já falamos, eu não sei se tem também de internação hospitalar, até para a gente ter uma ideia de quantas pessoas, se tem gente que chegou a internar ou que está internada na UTI também. Nós tivemos cerca de 30 internações, né, em leitos clínicos. Em UTI eu não tenho essa informação para te passar no momento, mas foram cerca de 30 internações de casos mais graves da doença que precisaram reposição de líquido, né? Seja através de soro, seja através de plasma, né? Pacientes que precisaram repor plaquetas porque tiveram essa baixa muito importante. Hoje nós temos 2.646 casos confirmados da doença, um óbito confirmado, e a gente aguarda o retorno do Estado para mais 3 óbitos que estão em investigação. Esses 3 ainda não têm resposta? Esses 3 ainda não têm resposta. Um deles depende do resultado do LACEN, que é o resultado sorológico que o LACEN está aguardando, e os outros 2 estão em discussão com a equipe técnica do Estado. Ainda não recebemos o retorno do Estado. Juliana, esses que são internados na UTI, talvez mais o hospital saberia dessa informação, mas talvez você também. Qual é a média de tempo de internação deles? É tão longa quanto a Covid, por exemplo, ou seria uma internação mais rápida? Não, a internação relacionada à dengue, ela é muito rápida. Quando o paciente entra no quadro de choque, que é o quadro mais grave da doença, em que precisaria evoluir para uma internação de UTI, o quadro ele se resolve entre 12 e 24 horas. Nesse período, ou o paciente evolui para uma melhora do quadro, né?
tendo todas as terapias de reposição de líquidos, enfim, todas as terapias instituídas, ou ele evolui a óbito. Então, é o quadro crítico da doença, quando a gente entra num quadro de choque, que já é um quadro bem avançado da doença, ele se resolve em torno de 12 a 24 horas. E aí, depois, sim, tem todo o período da convalescência. Esse paciente ele vai precisar recuperar as suas energias, vai precisar, possivelmente, de um período maior de reposição, né, de eletrólitos, mas a fase crítica ela é bem mais curta do que a gente tem vinculado à Covid. Estamos conversando com a coordenadora da Vigilância Ambiental de Lajeado, Catiana Lanius, e com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarque. Pelo WhatsApp aqui da Rádio Independente, o Adão e a Lorena fazem perguntas muito semelhantes aqui. Eles estão questionando ações para combater o Aedes aegypti no Verdes Vales. Eles dizem ter dezenas de casos confirmados só nas ruas Bem-TV e João de Barro, onde mora cerca de 20 famílias, tem 12 casos, com certeza deve ter um foco nesse local, várias pessoas pedindo, já fez pedidos também em mais de 3 meses e não viu ninguém realizando um trabalho geral para constar. Lamentável, é o que diz aqui o Adão Nunes, que é o presidente da Associação de Moradores ali do Verdes Vales. Né? A Lorena vai mais ou menos na mesma linha também, questionando, dizendo que não viu ação ainda no Verdes Vales. Já foi feito, está programado. Tem algum bairro que hoje esteja livre do Aedes aegypti, ou como é que vocês têm feito esse trabalho? A gente organiza as ações dos agentes de endemias de acordo com os bairros mais infestados atualmente. Então, a gente tem uma planilha, um mapa de calor sendo atualizado, e os resultados aqui que me indicam dos últimos 15 dias, a gente tem 29 casos positivos no Jardim do Cedro, 21 no São Cristóvão, 14 no Santo Antônio, e lá no Universitário, então, a gente tem 6 casos, que seria, então, pertencente aos Verdes Vales. Então, a nossa equipe acaba direcionando os esforços para os bairros com maior número de casos positivos, eliminando, então, e orientando a população da forma deles eliminarem os criadouros e, posteriormente, como ação complementar é passado o inseticida. Então, sempre no início da manhã e no final da tarde, a equipe está passando nessas áreas do município para aplicar o produto, que vai matar somente o mosquito adulto. Então, as larvas, os ovos, tudo que está ali vai continuar viável a se tornar um mosquito adulto. Mas tem ação para o Verdes Vales ou para o Universitário prevista? Não tem, vai ser conforme o número de casos positivos. 6 casos é pouco ainda, é isso? A gente prioriza os 3, 4 primeiros bairros mais infestados para a nossa equipe trabalhar em cima desses. E assim que esses baixarem, a gente vai priorizando os outros conforme a demanda, né? Só para clarear para estes ouvintes, eles colocam que tem conhecimento de cerca de 12 casos positivos, né, nessas ruas que eles relatam. A dengue, ela é uma doença de notificação compulsória. O que significa isso? Esses casos que a vigilância epidemiológica monitora como casos positivos ou casos suspeitos, são casos que os profissionais de saúde que atendem esses pacientes informam para a vigilância epidemiológica. Então, todas as ações elas são voltadas em cima dos casos que a vigilância epidemiológica recebe dos profissionais de saúde que atendem os pacientes. No nosso relatório, nós temos apenas 6 casos, né, agora, nos últimos dias, vinculados ao bairro Universitário. Não é no total, é nos últimos dias, esses 6. Últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias, são 6 casos que a gente tem notificados do bairro Universitário. E a gente faz as ações em cima disso. Então, se existem mais casos, eles não estão chegando para a vigilância epidemiológica, que deve ser através dos profissionais de saúde que atendam. Seja profissionais que atendam na UPA, no hospital, nas unidades básicas de saúde, nos consultórios privados. Então, esses pacientes eles precisam ser notificados para que essas ações sejam o mais próximas da realidade
possível. A gente sabe que temos, então, esse número de pacientes confirmados, mas acreditamos numa subnotificação muito importante, de que a gente sim tenha muito mais casos, ou de pacientes que não buscaram atendimento médico, fizeram a avaliação do seu quadro clínico, e também de pacientes que buscaram atendimento e o caso não foi reportado para a vigilância epidemiológica. Mas aí é uma falha de quem deveria reportar ou não fizeram um exame? Não há necessidade de fazer exame laboratorial. No momento em que o município está em surto da doença e é infestado pelo mosquito, o diagnóstico da doença, ele pode e deve ser feito clinicamente. O profissional médico avaliando o quadro clínico do paciente associado à situação epidemiológica pode definir o caso como confirmado por critério clínico epidemiológico. E aí sim, pode pedir exames simples, como um hemograma, plaquetas, para monitorar o caso e confirmar ali a questão sintomatológica do paciente. Mesmo esses casos de diagnóstico clínico, onde não houve a realização do teste rápido ou do sorológico, esses casos devem ser comunicados também. A Ana Cristina diz, boa tarde, pergunto como ela sabe a quantidade de casos, pois nem tem material para fazer teste, somente nas farmácias pagando, nem na UPA tem. É o que diz aqui a Ana Cristina. 999787885. Isso, então eu reforço o que eu coloquei agora. O teste rápido, ele nem é considerado pelo Ministério da Saúde como um diagnóstico. O teste rápido, ele é um teste de apoio diagnóstico que deve ser feito em pacientes que tenham o quadro clínico compatível com um quadro suspeito de dengue. Nesse momento, o município de Lajeado não dispõe de testes, porque os distribuidores de teste a nível estadual e inclusive de outros estados não dispõem do teste para entregar. O município tem uma compra já, nós fizemos uma compra de 1.000 testes, o distribuidor conseguiu fornecer 250 testes e não houve mais reposição, está em falta esse teste no mercado. Então, e mesmo tendo a disponibilidade de teste, para dengue, como eu já coloquei, não existe esta necessidade. Isto está em protocolo do Ministério da Saúde, isto é o que é colocado para todos os profissionais. O diagnóstico, ele pode e deve ser feito clinicamente, tendo em vista o quadro epidemiológico do município e os sintomas que o paciente apresenta. E com essa falta de testes, o trabalho da vigilância, seja ambiental ou epidemiológica, vai continuar sendo feito com base nos testes, porque aqui eu vejo que eles seguem mandando mensagens, né, moradores lá do Verdes Vales, porque daqui a pouco 6 testaram positivo, mas tem um número muito maior, né? Não é em base dos testes, é em base dos diagnósticos que os profissionais fazem. Então, se eles tiveram qualquer atendimento médico e o médico clinicamente colocou para eles que se tratava de um quadro de dengue, esse caso ele é contabilizado assim que ele chega na vigilância epidemiológica. Não há necessidade de exame laboratorial. O caso da pessoa que não fez exame laboratorial, ele vai ser notificado como clínico epidemiológico. E ele tem a mesma validade de um caso positivo, como se ele tivesse feito um teste sorológico em laboratório. Obviamente, essa informação precisa chegar. Só não é notificado quem se faz seu próprio diagnóstico. Acha que está com dengue devido aos sintomas e não vai ao médico. Aí não tem como contabilizar esse. Aí esses casos não são contabilizados, mas os que buscarem atendimento e os médicos entenderem ser um quadro clínico, eles notificam como clínico. Tem mais um ouvinte aqui falando da falta de médicos também no posto de saúde, o Renato do Santo Antônio. É uma outra questão, acho que não envolve tanto aqui a Juliana e também a Catiana, daqui a pouco a gente pode trazer esse recado também. O outro diz, gostaria de saber se há um planejamento para fazer uma prevenção contra o Aedes. Exemplo, mais aplicações e em mais bairros, sem ter um surto maior para poder ser feito o trabalho. Pergunta aqui do ouvinte. No 999787885. Eu gostaria que aproveitasse até, Catiana, pode responder essa pergunta e já dizer o que as pessoas podem fazer, né? Você falou que vocês vão lá, fazem mutirão. O que vocês falam no mutirão? Como as pessoas podem fazer, né? Eu me lembro que em outro momento aqui, acho que foi no ano passado, você destacou que piscina verde, aquela piscina, não é o foco de dengue, muita gente acredita que seja, né, para tirar também esses mitos aí. E outra, né, a pessoa tá com dengue, ela não precisa ficar isolada em casa, ela pode vir trabalhar, porque não vai ser assim, não vai ser um mosquito, vai picar ali, vai passar pro colega do lado, também é outra coisa que muitas vezes se tem dúvida, né?
Isso. Então, as ações de prevenção que a gente está estudando não são voltadas à aplicação do inseticida, porque o inseticida ele é uma ação complementar que vai matar só o mosquito adulto. E o uso indiscriminado desse veneno acaba selecionando uma espécie de inseto resistente e a gente acaba tendo que mudar sempre o princípio ativo do produto para que o mosquito morra. Então, é utilizado em último caso apenas em situação de surto esse inseticida que vai matar só o adulto. A ação realmente que vai fazer a diferença é cada um ser o fiscal do seu imóvel. A gente precisa muito desse apoio da população para o poder público conseguir ter o efeito esperado, né? Que cada um fiscalize o seu pátio e seja autônomo e protagonista no seu cuidado, né? Então, havendo a visualização de algum imóvel que possa ter criadouros, a gente recebe a denúncia no setor, a gente precisa ter o endereço completinho, certinho dessa residência para direcionar um agente para fazer a visita. Nessa visita, a gente vai orientar a pessoa sobre os cuidados que ela tem que ter, e não é o cuidado uma vez só na vida. A pessoa tem que manter aquele cuidado que o agente vai passar para ela semanalmente para evitar a proliferação do mosquito. E as piscinas acaba sendo nossa principal denúncia no setor. A gente tenta resolver a maioria das ligações de piscina por telefone, mas também é o cúmulo ter que ligar toda vez, uma vez por semana, para a pessoa moradora do imóvel X para limpar a sua piscina. Ela teria que ser uma ação automática, né? E nas reincidências de situações como essa, ou no não cumprimento de uma medida passada para o agente de endemias, a gente direciona a situação para a vigilância sanitária, que pode abrir, então, um processo administrativo sanitário e pode acarretar em autuação para esse morador que não está eliminando o criadouro da sua casa. Agora tem essa possibilidade, né? Algo novo. Bom, para a gente fechar aqui bem rapidinho, Juliana, Covid está aumentando em Lajeado? Temos que nos preocupar mais uma vez? O que nós temos observado? Os casos vinculados a síndromes gripais têm aumentado nas últimas 2 semanas. Temos já a confirmação da circulação viral da influenza nesta sazonalidade. Já temos casos confirmados para o H3N2. E a questão da Covid também percebemos um aumento nas últimas 2 semanas. Nós estamos hoje com 24 casos ativos. Na verdade, esse é o número da sexta-feira. Tínhamos baixado até 8, 9 casos. Então, sim, a gente volta a ter uma circulação um pouquinho maior. Não é ainda uma situação de alarme ou de algum indício de que vá aumentar muito, mas houve esse aumento nas últimas 2 semanas, associado à circulação também da influenza. Nesse momento, nós tínhamos 2 crianças internadas, uma confirmada para a influenza A, H3N2, e agora a segunda criança a gente está aguardando o resultado do LACEN. Então, é importante a gente continuar com as ações de vacinação. Estamos com a campanha de vacinação contra a influenza em andamento. Vacinamos cerca de 26% apenas do público-alvo para vacinação contra a influenza em Lajeado. E esta é uma ferramenta que nós temos para a prevenção desta doença. Então, está circulando, sim, tanto Covid, né, SARS-CoV, quanto influenza H3N2, que está propiciando esse aumento dos quadros de síndrome gripal. Juliana, Catiana, obrigada pelas informações, por atender a Rádio Independente. A gente segue monitorando e torcendo, né, que baixam os números tanto da Covid como da dengue, que nesse momento é o principal foco. É isso. Agradecemos a oportunidade. Catiana Alanios, coordenadora da Vigilância Ambiental, e também a Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, conversando conosco aqui no Redação no Ar. Agora 10 minutos faltando para as 4 horas da tarde, 25,1 é a temperatura.